Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, para estudar, para crescer, buscar o nosso aprimoramento, buscar a nossa evolução. E para isso, vamos mais uma vez recorrer ao Bhagavad Gita, que é um livro bem importante, estudado na nossa casa, um livro sagrado para os indianos, um dos mais importantes e muito antigo, né? Muito antigo. Então, traz uma sabedoria milenar. O estudo de hoje, eu diria, é para todos vocês que estão desanimados, estão prestes a desistir, diante dos problemas da vida. O Bhagavad Gita é esse convite. É esse convite a alguém que está recuando, a alguém que está desanimando, a alguém que está sem coragem. E Deus fala com esse alguém e mostra que é possível seguir em frente, é necessário enfrentar as batalhas da vida. Então, o estudo de hoje vai nesse tom, da gente buscar o nosso caminho, da gente não desistir da nossa luta e seguir em frente. Vamos fazer uma oração para abrir os nossos estudos de hoje. Vamos nos concentrar e pensar em Deus. Vamos nos observar nesse momento como se estivéssemos de frente a uma escada. E lá em cima, uma luz suprema nos espera. É Deus nos esperando, nos acolhendo dentro de nós. Vamos subindo degrau a degrau e pedindo à espiritualidade amiga, aos nossos anjos da guarda para estarem conosco, ancorar essa espiritualidade em nós cada vez mais, que tenhamos força, coragem para seguir e pedimos a Jesus Cristo, aos guias da casa, aos amigos espirituais que estejam conosco, graças a Deus. Então vamos lá. Bem, então na oração falava a respeito de uma escada. É uma metáfora bem interessante para a gente pensar o nosso processo evolutivo. É degrau a degrau, é passo a passo. Os tropeços, eles vão acontecer, as quedas também, mas não podemos desanimar. E para tanto, né, o Bhagavad Gita, esse livro, ele vai nos convidar a abrir as portas, as janelas do nosso coração para esse Deus que está em nós. Está dentro de nós, esperando o momento certo de brilhar, de transparecer, porque todos nós temos essa grandiosidade em nós, somos criaturas dele, né? Então, é muito importante estarmos nessa busca. Bem, vou me basear nesse estudo, nesse livro, que é uma interpretação do Bhagavad Gita, né? Em outros momentos nós já fizemos o estudo dele, vai ser uma continuação, Sri Aurobindo, Ensaios sobre a Gita, a canção do bem-aventurado. Bem, que possamos executar as nossas obras em yoga. O que significa isso? Significa sermos operários do divino. É isso que nós somos. Instrumentos operários, que a nossa vida seja toda para Ele, em nome dele, e não em nome somente das nossas vontades imediatistas, do nosso ego, da nossa personalidade. Todos nós convivemos com isso, mas também todos nós temos dentro de nós essa parcela divina, essa parcela maior que quer nos guiar. E o Bhagavad Gita, ele nos ensina isso, né? Essa guiança suprema do divino. Então, para falar a respeito disso, tem duas palavras que são usadas, né, no livro Bhagavad Gita e que vão trazer orientações importantes para a nossa caminhada. Uma é Swabhava e outra é Swadharma. O que significa Swabhava? É devoção. A cada ação nossa, que nós não estejamos preocupados em recolher os frutos imediatamente, e sim consagrar a algo maior, a Deus, ao nosso Criador. Então, é uma palavra que pode movimentar, a gente está pensando nisso e meditando nisso durante
todo o nosso dia. Então, ao realizar nosso trabalho, ao realizar nossas tarefas, que podem ser remuneradas ou não, voluntárias, mas são trabalhos, independentemente disso, que estejamos consagrando a esse Pai maior, a essa Mãe divina, Pai ou Mãe, Deus, né? E que não estamos tão preocupados com esse retorno imediato. Então, essa é uma regra importante que aparece no Bhagavad Gita. Essa questão de não estarmos tão preocupados com os frutos das nossas ações, né? Então, esse é o bhavá, é a devoção com que impregnamos cada atitude, cada pensamento, cada questão que fomos resolver nesse planeta. É a confiança irrestrita e absoluta que não estamos sós. Então, é isso. Nesse momento de desânimo, nesse momento de recuo, o que acontece nesse livro, né, em que o Arjuna, o guerreiro, ele teme a luta, em algum momento ele não quer seguir com essa luta, ele não quer machucar outras pessoas, ele não quer se machucar, ele tem medo. E Krishna fala isso para ele não desistir, para ele seguir à frente, que ele precisa cumprir. E aí vem outra palavra importante, que é o Swadharma. O que significa isso? É o Dharma. O Dharma são as ações que nós precisamos cumprir nesse planeta, e cada um tem o seu. Isso que é muito interessante. Ninguém faz igual o outro. Cada um tem a sua trajetória singular. E aí que o divino, que Deus se faz maravilhoso, que ao mesmo tempo que ele é único, ele é vários, né? Em cada um de nós, cada um com a sua singularidade vai expressar Deus de uma forma completamente diferente, que são os talentos que cada um tem. Né? Então, no Bhagavad Gita isso foi bem claro, né? Quando Krishna fala para Arjuna que ele deve prosseguir naquela tarefa, porque é a tarefa dele, ninguém pode fazer por ele, e nem ele deve fazer outras tarefas, é aquela tarefa que ele deve fazer. Nesse livro tem um trechinho que fala a respeito desse Swadharma, né? Que nós devemos observar e seguir a nossa própria natureza. Mesmo se deficientes, elas valem mais do que a regra bem executada na natureza de outros. Então devemos ter cuidado para não querer copiar, né? De repente, o caminho de outra pessoa. Diz o caminho daquela outra pessoa não é o seu caminho. E como você vai saber o que é o seu caminho? Está dentro de você. Então, é um diálogo com esse Cristo interior, né? Com esse propósito interno que cada um de nós tem uma história, tem uma trajetória. Então, esse livro vai falar a respeito disso, né? Aquele que se consagra ao seu próprio trabalho natural na vida adquire a perfeição espiritual não pelo mero ato em si, mas se for executado com um justo conhecimento e um motivo justo. Então, não é o que você faz, mas é como você faz, com qual intenção você faz. Então, você pode lavar a louça reclamando, ou você pode lavar a louça consagrando a Deus, tendo gratidão a Deus por aquela oportunidade que você teve de se alimentar e ter os seus instrumentos ali de alimentação. Então, essa é uma das orientações que a gente pode trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Não precisa ser algo tão distante. Então, o Bhagavá é um livro para trazer para o dia a dia, né? Para a nossa rotina mesmo. E ele continua que todo labor, toda ação e toda função, quaisquer que sejam, podem ser consagrados por essa dedicação das obras. Podem converter a vida em um dom de si, a divindade em nós e fora de nós para a perfeição espiritual. Então, o reino de Deus não está fora de nós, ele está dentro de nós. E é isso que nós devemos buscar em cada ação e cada tarefa que nós formos convocados a realizar. Porque às vezes na vida nós somos convocados a realizar determinadas tarefas e devemos sim consagrar isso ao Pai Maior. A Gita, né, esse livro, baseia seu pensamento no significado interior. E muitas das vezes essa capacidade, essa natureza inata de uma pessoa está determinado pela vida passada, né, pelas outras reencarnações. Então, não necessariamente está ligado com o fator material, com a família, né, com o sanguíneo, às vezes é algo que você traz de outras vidas, um talento, uma potencialidade que você precisa colocar em prática para fazer esse encontro, né, essa comunhão com Deus. É bem possível. Essa ênfase em uma qualidade e espírito interiores que encontram sua expressão no trabalho, na função e na ação, é todo o sentido da ideia da Gita sobre o karma. Então, que interessante, esse livro não é um livro que convida a uma meditação ficar fechada, introspectivo, não.
É o trabalho, é a ação. É esse o convite que é feito nesse livro. Então, essa meditação, essa consagração a Deus, essa conexão que nós devemos buscar com Deus, é na ação que isso se desenvolve, não se retirar do mundo, tá? Então, um pouco diferente, né? Que algumas filosofias. Então, é o se colocar no mundo, mas o se colocar no mundo com consciência. Porque quem age no dia a dia reclamando o tempo todo são pessoas que não despertaram ainda para os verdadeiros valores da vida, né? Estão vivendo na inconsciência, só no ego, só na personalidade, só no prazer imediato, né? Então, nós precisamos sair desse discurso da reclamação, porque toda fala é uma energia, né? É um poder que você está projetando, e colocar em prática a consagração, que é consagrar a Deus tudo que é feito, por mais cansativo que pareça, por mais repetitivo que pareça, mas é consagrar a Deus. Por mais injusto que pareça, há um motivo para aquilo acontecer na sua vida. Então, Gita, né, o Bhagavad Gita, insiste muito pouco na regra exterior e muito mais na lei interior, né? Então, tem gente que interpreta, né, de uma forma só nas regras, nas fórmulas que aparecem no livro, fazer isso, tantos sacrifícios. Mas aquilo tudo é voltado para uma cultura da época que nós precisamos interpretar a mensagem mais profunda, que é como está a sua consciência interna a cada ação. Naquela época era guerra, e hoje, qual é a nossa guerra de hoje? Qual é a nossa luta de hoje? Qual é a batalha de hoje que nós estamos travando? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo nesse momento está travando uma luta, como eu, e todos nós estamos na Terra para isso. Então, com que consciência nós estamos nessa luta? Então, acho que o estudo de hoje ele nos chama atenção para isso, para o nosso estado vibratório, para o nosso estado de consciência. Isso que significa esse bhavá, essa entrega, essa devoção a Deus em tudo todos que nós enxergamos também pelo caminho, né? Bem, então, o que interessa não é só a questão da ordem social em si, mas as relações entre a vida exterior e o seu interior. Lindíssima essa parte, eu me emocionei sinceramente quando li isso, porque é a coerência com o que você faz externamente, né, do seu ser, com o seu íntimo. Quantas vezes tem pessoas que vão fazer uma caridade, entre aspas, né, doar a alguém, mas como está o íntimo dela nesse momento? Né? Como é que está esse íntimo? Esse íntimo está coerente com essa atitude, com essa ação que ela está buscando se conectar com Deus? Então, o Bhagavad Gita é um livro que vai nos chamar a atenção para essa conexão. Então, até a chamada caridade, né, exterior, quando você vai doar alguma coisa a alguém, a caridade material, digamos assim, ela precisa estar investida desse sentimento interno de ancoragem no divino, tá? A lei interior. Então, as relações entre a nossa vida externa e o nosso interior em consonância com isso. Toda ação, segundo o Bhagavad Gita, deve ser determinada do interior, porque cada indivíduo tem em si algo que lhe é próprio, um princípio característico e um poder inato de sua natureza. Então, não existe ninguém desprovido de potencialidades. Isso não existe. Todos nós temos potencialidades, temos talentos que muitas das vezes não descobrimos e não tem idade para descobrir esse talento. Qualquer um de nós, em qualquer momento das nossas vidas, podemos deixar desabrochar esse talento. Às vezes você tem um talento de ouvir o seu próximo. Quantas pessoas precisam de escuta? Só isso, né? Às vezes você tem um talento de conversar, de dar uma palavra amiga. Então, quando saímos de nós mesmos e percebemos o nosso, né, derredor, o nosso entorno, percebemos que há pessoas precisando de ajuda. E quanto que nós podemos fazer, né? Quantas potencialidades que nós temos que não precisa de R$ 1, não precisa de dinheiro algum para externar esse Deus que habita em cada um de nós. Então, ele diz ainda que expressar essa potencialidade, aperfeiçoar, tornar efetivo em conduta na vida e no trabalho, pode ser o verdadeiro karma do indivíduo. Isso lhe indica a justa maneira de viver interior e exteriormente, e é o ponto de partida justo para o seu desenvolvimento.
E ele diz ainda que qualquer que seja a função e o trabalho de um indivíduo na vida, ele pode, se estes forem determinados do interior, se for permitido fazer deles, uma autoexpressão da natureza divina. Então, o Cristo que foi expressado por Jesus quando ele esteve à Terra, é, qualquer um de nós pode expressar, se quisermos, se buscarmos, nem que seja por instantes, por segundos, porque ainda estamos no momento evolutivo que escorregamos, que tropeçamos, que erramos, e estamos aí tentando, né, crescer, mas por alguns segundos, por algum momento, não podemos expressar esse Cristo que habita em nós? Então, esse é o convite, é vasculhar nas gavetas do nosso coração onde mora esse talento que está aí escondido. Jesus falou: não coloque a lâmpada embaixo do alqueire, a lâmpada é para brilhar. Então, cada um de nós tem uma luz interior que precisa ser acesa para iluminar a humanidade. E cada um de nós tem uma tarefa única, né, que foi designada para nós. Então, cada um é especial para Deus da sua forma. E é assim que Deus se faz de uma forma maravilhosa, né? Único e diverso em todos nós. Porque Ele está dentro da gente também, né? Qualquer que seja, então, a função natural, se cumpre essa função com o espírito justo, de uma mente ideal, se volta a sua ação para o uso da divindade interior, e se com ela serve o espírito manifestado no universo, você pode ser um instrumento consciente para o propósito do divino. Olha que lindo. Então, Deus pode se utilizar de você para chegar a tantas pessoas que nós recomendamos. É muito interessante, né? No início do dia, começar o dia já buscando essa conexão, buscando essa espiritualidade. Então, é interessante começar o dia com uma meditação, com uma oração, com exercício de concentração, com uma prece, buscando esse Deus que está dentro de nós, para que nós tenhamos condição de manifestá-lo, né? Tenhamos força. E recordemos que às vezes somos seres esquecidos. Passamos o dia a dia vivendo no ego, na personalidade, só das nossas questões imediatas, problemas imediatos. Esquecemos do nosso propósito maior, né? Que somos espíritos aqui, nesse planeta Terra, com um propósito específico, que é a nossa evolução. Então, nascemos aqui para evoluir, para crescer, e é essa proposta que esse livro vai trazer para a gente. Então, usar, ser um instrumento para o propósito do divino na humanidade. Então, isso é possível e pode ser alcançado por cada um de nós. Então, se chama sua Dharma, né? Tem a ver com Dharma, que é a ação que nós praticamos no dia a dia, e esse Suabhavá, que tem a ver com a devoção. Então, é estar em consonância, é unir essas duas coisas e transformar a nossa vida num templo sagrado. Não é só aos domingos, né, quando você vai à igreja, ou qualquer templo, né, que você vá num dia da semana, que você deve buscar a conexão com o sagrado. E esse, eu diria que seria uma informação muito importante. É todo momento, é no dia a dia. Então, é trazer o templo, trazer a religião, trazer a igreja para o dia a dia, né? Se você trabalha com recepção, atendendo a pessoas, né? Olha a oportunidade que você tem de deixar transparecer pelos seus olhos, através da sua gentileza, através do tom das suas palavras, o amor de Deus por essa pessoa. Então, olha a nossa responsabilidade. Quando temos as informações, como estamos agindo nessa vida? A partir do momento que temos as informações, que quando não temos, estamos vivendo em esquecimento, né? Mas estamos despertos, já sabemos disso, então vamos tentar colocar em prática isso. Então, devemos adorá-lo em nossas atividades interiores e exteriores, fazer de toda a nossa vida um sacrifício das obras ao mais alto e preparamos-nos para nos tornar um com ele em toda a sua natureza. Então, isso é muito interessante, né? Como você pode se tornar um com Deus? Como você pode fazer isso, né? Uma das coisas que Jesus falou quando esteve na Terra. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele estava manifestando a presença divina. Ele estava manifestando Cristo. Jesus foi aquele que manifestou Cristo.
E esse Cristo, ele não está num lugar distante, nem num templo, num lugar isolado, na Índia, nada disso. Está dentro da gente. Então, a nossa tarefa e o convite que fica, né, nesse estudo é vasculhar essas gavetas interiores e buscar esse Cristo que está dentro da gente, que está pronto para brilhar, está pronto para ser luz, está pronto para melhorar a humanidade. Estamos agora em 2025, né? Começando um novo ano, estamos no início do ano. E aí? O que a gente pretende fazer nesse ano? O que a gente vai contribuir para esse ano ser um ano melhor do que passou? Ou a gente vai ficar ainda naquela reclamação de que tudo está ruim, tudo está caro, tudo está em guerra? Não, foi esse estado de espírito que o Arjuna estava quando teve a intervenção do Krishna. É o desânimo, né? É o sentimento de incapacidade, do não posso, é mais forte que eu. Não. Então, devemos dizer não a isso e buscar essa força interior. A palavra decisiva e última que coroa tudo não é meramente a essência do que já foi dito sobre o assunto, não é uma descrição na autodisciplina necessária. E dessa consciência espiritual maior que deve ser o resultado de todo esforço, ele vai mais longe. O Bhagavad Gita rompe todo o limite, toda a regra, toda a norma e se abre em uma verdade espiritual vasta e ilimitável, que é o infinito. O infinito nos espera. Não existe uma regra fechada para todos, né? Porque cada um tem uma forma de evoluir, um ritmo de evoluir, uma maneira de evoluir e um dharma, né, diferenciado, um caminho diferenciado, né? Uns trabalham no magistério, outros trabalham na medicina, outros trabalham no comércio, outros trabalham cuidando da limpeza dos lugares e todos têm igual importância, né? O mérito, né, a forma como nós vamos escolher isso, que não é agora, vai da intenção impregnada naquelas ações. Vai na intenção impregnada. Ele diz ainda que ultrapassar a escada de nossa ascensão. Não devemos parar a pequena distância do alvo. Às vezes estamos tão próximos de chegar a uma vitória e desistimos. A um passo, a um segundo. Então, é esse convite de Deus para todos nós. Nós não devemos desistir. A vitória está muito mais próxima do que possamos imaginar. E essa proximidade ela vai se dar de acordo com o estado de espírito que vamos enfrentar essa batalha, essa luta, que é metaforicamente narrada no livro do Bhagavad Gita. Como nós vamos encarar essa luta? Às vezes estamos a uma pequena distância do alvo, no degrau mais alto. E aí cambaleamos e não é dizer que voltamos, né? Mas ficamos ali ainda estagnado. Então é preciso vencer essas dificuldades que não estão fora de nós. Elas ainda estão dentro de nós. Assim como o responsável por essa vitória, que é encontrar esse Cristo interior, é encontrar esse Deus que nos criou e está vivendo em nós, esperando para ser manifestado. Então, precisamos sair do pensamento da massa, da maioria, da reclamação, da crítica destrutiva, né? Que não tem um propósito maior, tem só um propósito pejorativo de reclamar por reclamar, sair dessa energia e buscar uma energia de conexão com o alto, com a espiritualidade, porque está assim, ó, de espíritos superiores tentando nos ajudar e tentando entrar em conexão conosco que nós não permitimos. No início desse estudo, eu falei a respeito de abrir os portões dos nossos corações, né? Janelas dos nossos corações. E muitas das vezes está fechado. Então, como vamos receber ajuda desses espíritos tão amigos que querem estar junto de nós? Então, precisamos estar abertos. É a entrega, a confiança a Deus que vai nos dar essa possibilidade de sermos ajudados. A dificuldade da ação humana é que a alma e a natureza do ser humano parecem sujeitas a muitos tipos de escravidão. Que escravidão são essas, né, que nos prende? Prisão da ignorância, a teia do ego, as cadeias da paixões, o martelar insistente da vida do instante, parece sem saída, né?
E a alma encerrada nesse círculo de ação não tem liberdade, não tem oportunidade nem a luz do autoconhecimento para descobrir a si mesma. Portanto, o que ela precisa fazer para não ser mais escrava das coisas da vida, porque elas vão continuar, a gente está na vida, a gente está vivo, e se Deus permitir, vamos estar durante algum tempo aqui na Terra, né? As paixões, o ego, tudo isso, né, vai estar aí. O que que a gente deve fazer? Então, ele recomenda no Bhagavad Gita, nessa interpretação aqui, que é a passividade interior diante de Deus. Então, é a entrega, né? É a entrega e a confiança absoluta que tem uma força superior a tudo isso, cuidando de tudo e de todos. Não tem um só ser abandonado, um só ser à deriva nesse planeta. Se estamos numa embarcação, tem um comandante. Então, é essa confiança que vai nos ajudar a sair da escravidão das coisas da terra. Precisamos viver, estamos na carne, vamos viver na carne como qualquer pessoa, mas não vamos perder essa fé e essa confiança, porque essa é a conexão necessária para sermos ajudados também. A ajuda vem quando há abertura para essa ajuda acontecer. Tá certo, gente? Então, pessoal, o Bhagavad Gita é um livro que fala a respeito do yoga. Então, o que seria esse yoga maior, né? Essa mensagem maior? O que seria isso? O maior yoga consiste em afastarmos-nos de todas as indecisões e dificuldades da nossa natureza e refugiarmos-nos nesse Senhor de toda a natureza. Voltarmos toda a nossa atenção em sua direção, todos os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa compreensão a esse ser muito maior que cada um de nós, mas que está em nós, mergulhado em nós. Então, esse é o yoga maior. É a conexão com o divino, com esse sagrado que nos alimenta, que nos movimenta. As dificuldades desaparecerão? Ainda não, porque ainda precisamos passar por elas, mas teremos um outro olhar para elas. Se estivermos realmente entregues, né, nos braços do Senhor, nos braços daquele que nos criou e cada um de nós para dar certo. Fomos criados para dar certo. Então, é essa mensagem de hoje. Para você que não conhecia o nosso canal, participe, compartilhe, curta, assista aos outros vídeos. Somos buscadores espirituais. Estamos aqui em busca do nosso crescimento e contamos com a colaboração de vocês. Vamos juntos, todos juntos, em busca da nossa evolução. Namastê.